Em seus lares, o programa Quarta Dimensão na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Saduceu moderno contrariou a promessa do Cristo, dizendo na TV: após o juízo final, o planeta ficará vazio, escuro e habitado por demônios durante 1000 anos. O profeta Isaías mostra a época do evento e diz: eu crio novos céus e nova terra. Mas Isaías não define este planeta escuro, nem que seja morada de malignos. Ao contrário, ele nos entrega a certeza de vida boa depois da expulsão dos violentos. O mundo será outro depois dos violentos serem castigados e lançados fora. Nós entendemos tratar-se de invenção do saduceu, sempre escondido atrás dos símbolos de Apocalipse. Ao contrário dele, Isaías deixou claro: exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e dali para frente não se ouvirá voz de choro nem de clamor. Isaías 65, versículo 19. Raciocinem comigo, amigos. O quanto é difícil aceitar Jesus entregando de herança uma terra vazia, escura e endemoninhada. O prazo da entrega do presente também é algo que provoca risos. 1000 anos depois, segundo a interpretação inexplicável deste saduceu. Que presente, meu Deus dos céus! Isso se torna mais patético que o cavalo dos gregos enganando troianos. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Com equipe deste gabarito na boleia, o resultado será esplêndido. Tema de hoje será Universo Gigante, Aprendiz Triunfante. Quando orares, lembra-te que fazes parte de gigantesco universo, criado pelo mais poderoso dentre os deuses. Não te perturbe a ideia de que a tua pequenez seja empecilho para te comunicares com este Criador de mundos e de estrelas. A busca deste Deus, pelo anúncio do seu Filho primogênito, foi disponibilizada para todas as criaturas. Através da prece, podes conversar com Ele em qualquer tempo, sem intermediários, na hora e lugar onde te encontres. Getúlio, afirmas com tanta certeza que eu posso ser ouvido? Eu, porém, não consigo acreditar em tamanha certeza. Não, eu não posso acreditar. Sou demasiado insignificante para merecer tão excelsa atenção. É um amigo que está me perguntando.
Como resposta, direi que o Evangelho me fornece esta certeza. As lições do Mestre fundamentam minhas expectativas. Foi nosso Rabi quem nos disse com todas as letras que além de nosso Criador, esse Deus maravilhoso é nosso Pai. Para nosso aperfeiçoamento, os mundos foram criados. Imaginem só a grandeza do mundo, e esta criação toda foi em nosso benefício. Embora os espíritos estejam na faixa de centenas de quintilhões, o Pai Celestial os conhece de maneira particular. Cada herdeiro entregue aos mundos é algo especial. E o planeta onde mora jamais escapa da mente divina. Ele sabe, o Getúlio mora lá na Terra. O Pai Celestial controla tudo. Recordem o que Jesus disse: até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Lucas 12, versículo 7. Isto fornece panorâmica do poder e da grandeza deste nosso Deus. Enquanto isto, teólogos ensinam que será necessário pertencer aos quadros religiosos para adquirir filiação de vida. Fora das igrejas, ninguém adquire. Eles dizem, eu não. Eu não concordo com isto, amparado na autoridade do salmista, quando esclarece: vós sois deuses, e todos os filhos do Altíssimo, todos são filhos do Altíssimo. Salmo 82, verso 6, anotem lá. Se a filiação divina é reconhecida para todos os espíritos, qualquer restrição se torna inaceitável. Ou nascemos das mãos de Deus e adquirimos por direito a herança do seu selo, ou nascemos de chocadeira. O Salmo 82, através de qualificativo todos, palavra todos, define a paternidade divina de forma geral e irrestrita. Pertença a que religião queira pertencer. De repente, no entanto, aparece o Crispim dos Anjos com claro propósito de criar confusão. Getúlio, diz ele, o quarto evangelho afirma: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam. João capítulo 1, verso 9. Entendo isto como restrição, Getúlio. Isto aí marca alguma coisa necessária para adquirir filiação. Ao contrário da sua negativa simplista, Getúlio, será preciso algo antes de receber este prêmio. A filiação divina somente acontecerá depois da aceitação das pessoas. Quando acontecem essas aparentes contradições, Crispim, o expositor se obriga a voltar ao texto e ampliar as explicações. Não será lícito ficarmos aqui martelando controvérsias. Eu apontando o Filho de Deus súbito, logo ao nascer, já nascemos com Deus no coração. E você acumulando embargos no caminho da filiação, retardando a bênção. Sim, Getúlio, mas como chegarmos a nos entender se eu digo A e você retruca B? Se eu falo C e você define D? Neste passo iremos longe absolutamente sem consenso.
Acresce o fato de que o desencontro, Getúlio, está sendo prejudicial aos próprios aprendizes. Remata este meu crítico. Saiba, Crispim, que eu me atrevo a apostar no diálogo construtivo, insistindo na tese que considero suficientemente comprovada e lógica. No meu entendimento, a filiação divina já não admite contestação. Da parte de Deus, nós somos filhos, desde o momento que o nosso espírito escapa das suas mãos. Estas palavras que ordenam recebê-lo vigoram na esfera humana. Não passam de subproduto da nossa descrença. Respeitando o nosso livre-arbítrio, o Pai Celestial jamais nos forçará a admitir esta filiação. Ele não nos força a admitir. Podemos viver ateus a vida inteira. Alguém pode ser declarado ateu a vida inteira, negando a filiação e a própria existência do Ser Supremo. Qualquer um pode negar, Deus não se vexa, Deus não se zanga. Deus sabe que o infeliz é seu filho, e tal reconhecimento pode ou não ser aceito pela criatura. Interpretando desta forma, desaparece a contradição. Mesmo blasfemando contra a paternidade divina, a condição de filhos será realidade, a despeito de protestos ateístas. Percebam, amigos, que cada texto é algo independente e pode ser esclarecido pelo gabarito das palavras do nosso Cristo, interno e eterno. Alguém terá testemunhado o episódio? Eu pergunto. Envolvendo descrente, forçado a reconhecer Deus como Pai? Nunca aconteceu isto. No que me concerne, eu esconjuro tamanha violência da parte de Deus, porque Deus nos deixa livres. A Bíblia sempre nos garantiu liberdade. Onde há o Espírito de Deus, aí existe liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Aceitar a questão espontânea de consciência. No cristianismo, não cabem opressores. A liberdade retarda eventos, mas a nossa condição de filhos jamais foi objeto de escolha. Preferimos ressaltar a condição de herdeiros eternos de poderoso Pai. Nós somos aprendizes desse Ser Supremo. As palavras de Jesus demonstram de maneira insofismável que este nosso Deus é mais rico do que os sonhos mais loucos poderiam imaginar. Ele disse: a casa de meu Pai tem muitas moradas. Estas palavras foram pronunciadas numa época de obscurantismo, vejam só, onde ninguém sequer imaginava a grandeza do universo. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Você sabia que a maioria das palestras do Getúlio no YouTube 1 e 2 podem ser acessadas através do site? Após localizar quaisquer das páginas,
Getúlio no YouTube 1 ou Getúlio no YouTube 2, você clica num dos títulos relacionados e acessa tema do seu interesse. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo, que nos ajuda, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho do meu agradecimento aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos atenção. Este canal está sendo transmitido ao vivo, facebook.com/TV Vila Velha. No que me concerne, agradeço a audiência. Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras ficam disponíveis pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Também por este lado nos animam os níveis de audiência. Parabéns, portanto, ao Fernando, ao Zube e ao Alisson. E continuaremos nosso tema, Universo Gigante, Aprendiz Triunfante. Como personalidade de indiscutível retidão, Jesus jamais divulgaria notícias falsas. Se ele disse moradas, temos certeza que eram moradas. Não poderiam ser simplesmente astros balançando no firmamento. Durante milhares de anos, nossos ancestrais contemplaram as estrelas sem compreender e fizeram perguntas. Existirão habitantes nesses lugares distantes? Em caso positivo, como serão eles? Acaso guardarão semelhanças com os terráqueos? Deus único, meus amigos, um Deus só, não existe dois deuses, não. Um só é Deus. Foi autor e é supervisor deste conjunto fantástico. Sir Harold Spencer Jones fala sobre o assunto em seu livro A Vida em Outros Mundos. Ele escreveu: a Terra se encontra entre alguns planetas que giram em torno de estrela anã de brilho médio, chamada Sol. Este Sol e os seus planetas fazem parte de galáxia de milhões e milhões de estrelas que estão percorrendo o espaço numa velocidade fabulosa. Ninguém sabe para onde estamos indo, ninguém. Só Deus seria capaz de esclarecer este mistério. Para calcular o total de quilômetros da galáxia onde moramos, teríamos que usar o número 1 seguido de 18 zeros, imaginem só. Vocês dirão, pudera. Com todo esse tamanho, não restará lugar para nada mais. O universo foi saturado em todas as dimensões pela nossa galáxia. Lê do engano, meus amigos. Essa nossa galáxia não passa de grão de areia do universo, já dimensionado pelos nossos astrônomos. Comparada ao universo, essa fabulosa extensão não passa de partícula de poeira. Vocês poderão avalizar aqui o quanto este Deus é grande. É consenso entre especialistas que o universo abrigue bilhões de outras galáxias semelhantes. Bilhões! É o que os cientistas falam. Também é verdade que o astrônomo Harold Spencer Jones
admite a existência de mundos incapazes de abrigar viventes. Tem mundos que são áridos, não tem condição de habitação. Isto também é consenso. Somente alguns organismos simples sobrevivem na temperatura de água fervente. Imagine nós mergulhados em água fervente, ou no frio de 25 graus, abaixo de zero. Esses mundos são inóspitos. Oxigênio é outra substância que não pode faltar quando há habitação em qualquer planeta. Não pode faltar. Dentro da complexidade cósmica, é claro que os planetas também servem para outras finalidades, além de moradas. Porque tudo no reino de Deus, no grande mundo de nosso Pai Celestial, tudo tem sua finalidade e foi criado com algum objetivo. Isto não serve como pretexto, porém, para insinuações de que nenhum deles é habitado. Aí seria o máximo de burrice. Cientista não generaliza, amigos. Cientista pesquisa individualmente cada fenômeno para não ser surpreendido. Será temeridade padronizar conclusões aleatoriamente. O astrônomo Arlo Shapley afirma que existe única estrela em cada 1000, acompanhado de família de planetas. Existem montes e montes de estrelas solitárias, sem acompanhamento. Somente unidade dentre 1000 planetas oferecerá condições de vida. Tem mais essa. Puxa, dirá alguém frustrado, como são poucos os planetas habitados? Pois saiba, meus caros, que se nós fizermos cálculo, entretanto, na ponta do lápis, o resultado atingirá 100 milhões de planetas moradas. E aqui temos outra vez a palavra de Sir Harold. Não podemos fugir à conclusão que a vida, embora esparsa, separada por grandes distâncias, se espalha pelo universo. Ela pode ser comparada à planta que só floresce quando a temperatura, a umidade, a altitude e a luz da estrela-mãe lhes são favoráveis. Acham alguns que a discussão da vida em outros mundos é hostil à religião. Nós não concordamos com isto, com esta ideia maluca. Talvez a melhor resposta que essa objeção tenha sido dada, quem a deu foi Bernard de Fontenelle, num livro publicado em 1688. Escreveu ele: pensar que possa haver mais mundos habitados não é contra a sensatez, nem contra as Escrituras. Se Deus foi glorificado fazendo o nosso mundo, quantos mais mundos tenha feito, mais glorificado Deus será. É possível que transcorram alguns séculos antes de nos comunicarmos com seres de outros planetas, pelas distâncias que nos separam. A despeito disto, porém, ao fitarmos as estrelas, podemos dizer com pleno aval da ciência: nós não estamos sozinhos no universo. Nós não estamos sozinhos no universo. As objeções e resistências, pouco a pouco, irão se esgotando. Os mitos desaparecerão da mesma forma. Por favor, meus caros, percebam algo pertinente. Se algum alienígena visitante entrasse na Terra pelas calotas polares, os 2 pontos extremos
do planeta, ele se tornaria portador de notícia falsa. Não é possível viver na Terra, diria ele aos seus conterrâneos. A Terra é muito gelada. Não tendo atingido as zonas tropicais de clima quente, a sua informação teria sido parcial e inexata. Assim é nosso universo, meus amigos, lugares inóspitos e lugares aprazíveis, mundos habitados e mundos desabitados também. Vejam só. Este universo imenso vem possibilitando ao nosso Deus alargado tempo para aperfeiçoamento de seus filhos. Vejam o nosso tema. Vejam o nosso tema, meus amigos. Universo gigante, aprendiz triunfante. Deus tem uma escola enorme, pode agregar uma multidão interminável de criaturas e de alunos. Eu fico pasmo e perplexo quando deparo pessoas esclarecidas duvidando que existam planetas habitados. Duvidar desta grande verdade é duvidar de Deus e de Jesus. Sim, bastará analisarmos as palavras do Mestre: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria informado. Vou preparar-vos lugar. João 14, verso 2. Palavras de Jesus. Se o destino deles fosse o sétimo céu, súbito, na mesma hora, o mestre não precisaria se ocupar de prometidas reservas de abrigo. Isso é uma cilada que eles não percebem. Vemos que o ponto central de análise é o vocábulo moradas. A palavra moradas no dicionário Aurélio está assim definida: lugar onde se mora, ou habitação, moradia, estada ou lugar de frequência habitual. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Quando retornamos para o terceiro bloco, o Crispim dos Anjos já se encontrava no pedaço. Getúlio, ele disse, naquele tom de voz agressivo de sempre: não me admirei com sua descrição do universo. Adianto, para seu conhecimento, todavia, que Deus pode destruir tudo isto e refazer em apenas alguns minutos. Concordo que o Criador tem poderes muito grandes, meu amigo Crispim. No entanto, também sei que ele jamais faria tal coisa, porque isso é contra a própria natureza divina e os seus princípios. Engano seu, Getúlio. Anote a visão do profeta de Apocalipse. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu. Apocalipse 21, versículo 2. Convenhamos, Getúlio, Jerusalém Santa só chegaria depois da destruição da outra Jerusalém. Pregador da minha igreja já explicou: o planeta Terra será totalmente destruído. Eu já pressenti, Crispim, a presença de saduceu moderno no pedaço.
pelo abuso de Apocalipse como arma de destruição. Até o espírito eles afirmam que será morto nos finais dos tempos como castigo. É o que proclama a teologia esdrúxula dessas criaturinhas. Getúlio, não seja teimoso. Nossa terra descerá dos céus, criatura. O velho planeta precisa morrer para que o substituto tome o lugar dele. Vou atrás do gabarito da Bíblia, meu caro Crispim. Esse gabarito é Jesus. Prestem atenção no que Jesus disse diante das sobras de pães e peixes que multiplicara no deserto. Recolhei as sobras para que nada se perca. Vejam quanto Jesus era cuidadoso. Está lá em João 6, versículo 13. Se Jesus não desperdiçava pães, vocês acham que Deus destruiria esta maravilha chamada Terra? O planeta Terra tem obras de arte, o planeta Terra tem coisas maravilhosas para serem vistas. O planeta Terra, a única coisa que ele tem de ruim mesmo é a humanidade, essa humanidade perversa que está aí cometendo crimes um atrás dos outros. O mal jamais esteve no planeta. Por que Deus irá destruir este planeta? O mal está nos habitantes do planeta, e estes serão lançados fora para planetas inferiores, no dia do juízo final. Agora o tema: universo gigante, aprendiz triunfante. Será que alguns teólogos estão tentando modificar o significado da palavra moradas? A intenção de Jesus foi definir que os pontos luminosos que aparecem nos céus são estrelas mães de inúmeros planetas. Naqueles mundos habitam espíritos reencarnados como nós. Se Jesus aponta moradas, será lógico acreditarmos que essas moradas são os planetas. Se nosso planeta fosse o único habitado, o mestre não poderia dizer muitas moradas. Esse muitas estaria demais, porque muitas é aquela profusão de planetas que foram criados por Deus. O universo está repleto de astros, satélites, cometas, asteroides, etc. Só os planetas, no entanto, preenchem condições para servir de moradas. Nossa Terra prova esta exclusividade dos planetas. Através de milhões e milhões de anos, gerações se sucedem num processo de aperfeiçoamento incessante. Vejam o quanto Deus é maravilhoso. E eu lhes pergunto, se o planeta Terra abriga a população há milhões de anos, se ele se tornou morada da casa do Pai, por que outros mundos não terão idêntica chance? Diz o astrônomo Sir Harold em seu livro que as pesquisas mostram existência de vida vegetal no planeta Marte. Ele não se arrisca a apontar algo idêntico à vida humana, mas o simples fato de existir algo se reproduzindo adquire contornos promissores. O crescimento de plantas na atmosfera rarefeita de Marte abre caminho para algo mais complexo em outros mundos. Qualquer tipo de sobrevivência deve ser aceito com júbilo. Esta gloriosa cadeia biológica se encontra marcada pela química do amor de Deus. O Criador estabeleceu parâmetros que vão sendo executados com sistemática regularidade.
Depois de maturação cíclica, esses processos produzem sequências e a vida repete a vida. Pista importante aparece nos vírus causadores de doenças, sarampo, poliomielite e cachumba. Os especialistas tiveram dificuldades em afirmar se estes vírus eram vivos ou mortos, se eram organismos ou simples produtos químicos. Os vírus do mosaico do tabaco, por exemplo, foram guardados em tubos de ensaio durante anos, sem nenhum alimento. Eles ficaram passando fome. Durante o recesso, eles não cresceram, nem se reproduziram, ficaram no mesmo. Mas se assemelhavam a substâncias químicas. Aparentemente não manifestavam qualquer reação. Quando transferidos, porém, do tubo de ensaio para uma folha de fumo, eles se reproduziram como esperavam os assistentes. Dá para percebermos o quanto é complexa esta fronteira entre vida e morte, entre inativo e ativo. O Dr. Wendell Stanley, especialista em vírus, esclareceu: será difícil traçarmos uma linha nítida, separando as coisas vivas das não vivas, numa série de estruturas. E ele exemplificou, citando hidrogênio, água, benzeno e albumina do ovo. E o Dr. Stanley completa o raciocínio explicando: o trabalho com os vírus me forneceu fortes motivações para achar que a vida como a conhecemos se repete nos variados aspectos da matéria. Tudo tem vida, tudo vibra, tudo tem alma. Os cientistas estão convencidos de que a vida nasceu da matéria inorgânica. Dizem eles, a vida começou provavelmente no mar, há uns 2 bilhões de anos. O bioquímico russo Oparin desenvolveu teoria fascinante sobre esses conceitos. Explica ele que a Terra foi exageradamente quente no passado. Ao esfriar, ela produziu carburetos. Em contato com a atmosfera fumegante, estes produziram a primeira de todas as substâncias orgânicas, os hidrocarbonetos. Estes reagiram com a amônia, formando vários derivados de azoto. O resultado foi quente sopa química, espalhada pelos oceanos enquanto o planeta esfriava. Tudo dentro de uma lógica, dentro de uma sequência maravilhosa, dentro da assistência divina, porque Deus coloca os cientistas em seu devido lugar, lá em cima, bastante superiores às nossas pequenas dimensões. E assim foi produzido um número enorme de compostos orgânicos, como já disse. A química reuniu todos esses elementos e se formou um corpo humano. Trilhões e trilhões de gotículas formadas através dos séculos terminaram se reproduzindo. Isto aconteceu num período de centenas de milhões de anos, quando ocorreu combinação de química exata que possibilitou o surgimento de um ser vivente. Neste momento exato, as cortinas se abriram e surgiram o homem e a mulher no sexto período de criação, trazidos pelas mãos de Jeová Deus. Notável experiência no século passado, de certa forma, deu forças a esta teoria. Na Universidade de Chicago, o químico Miller colocou num frasco aquilo que se acreditava existente na atmosfera há 2 bilhões de anos: metano, amônia
hidrogênio e água. Direcionaram faíscas elétricas constantes sobre o frasco e assistiram ao surgimento dos elementos basilares da vida. Não seria exagero admitirmos que as primeiras moléculas necessárias ao corpo se completaram por descargas elétricas, como uma última demão. Descargas completaram a experiência. Vejam só. Neste momento alguém poderá me censurar. Como pode, Getúlio? Você se diz divulgador da Bíblia e se coloca em dúvida a criação imediata por obra e graça do nosso Deus? Isso será respondido depois, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo adoidado. E não esqueçam as tardes de sextas-feiras, quando divulgamos páginas do Evangelho e da Bíblia, sem algemas. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto, extraído da Bíblia, e especialmente dos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje: universo gigante, aprendiz triunfante. Crispim, transtornado, parecia mais bicho do que ser humano, meus amigos. O que não entendo, Getúlio, disse ele, é a razão que o Senhor dos céus não destrua negadores contumazes do seu tipo. Como você pode se alinhar com cientistas humanos, desprezando a obra divina? O sopro de Deus foi o verdadeiro criador da vida, e a criação se fez num átimo de segundo, lá no sexto dia. Eu jamais neguei que a totalidade do poder pertence a Deus. Deus tem todo o poder nas mãos. E é por isso que eu sou contra essa luta entre Deus e o Satanás. Isso aí é a coisa mais sem graça e mais irrealizável que possa existir, porque Deus tem todo o poder nas mãos. De acréscimo, também acredito que as leis que norteiam a química, a física e a biologia emanam deste poder. Tudo está vinculado e são respeitadas e mantidas por ele. O processo de aplicação e de resultados, portanto, merece crédito pela inexistência do assodamento imediatista. Quando Moisés assumiu o encargo de dar forma literária aos eventos, ele usou a palavra hebraica yom, que a Vulgata traduziu como dia. Tal espaço de 24 horas foi violação do tempo de Deus. A palavra yom significa o tempo dilatado e não simples dia. O tradutor desprezou os trilhos da realidade e a natureza sofreu tentativa de castração. A evolução supervisionada pelo Todo-Poderoso recebeu das mãos do Criador a incumbência do aperfeiçoamento da própria matéria. A partir do evento, Deus normatizou esquemas que governam reações químicas da física, da biologia, etc. Vasilha de água em recinto a 10 graus abaixo de zero levará tanto tempo para congelar.
Existe, pois, um tipo de criação imediata e outro tipo de criação mediata. Cada fruta tem seu tempo para amadurecer. Agora, se vocês me perguntarem se o corpo humano também é obra de Deus, eu responderei sim. Corpo e espírito são dádivas do seu amor. Deus é o autor de tudo, do bem e também do mal. Isto, porém, não significa que ele necessite interagir diretamente. Todos os eventos foram previstos em esquema global e nada escapa ao conjunto normatizado. O fumante inveterado terá problemas pulmonares, porque está no contexto, está lá dentro das consequências. Este painel de causas e efeitos transfere a Deus a autoria de tudo, mas será fácil identificar o vilão da história, o ser humano. Na raiz da lei, a vontade do Criador, sempre a vontade do Criador. No acolhimento das consequências, o ser humano inconsequente está ali, de orelha de pé. E não poderia ser de outra forma, de vez que, aceitando que Satanás fez isto ou aquilo, estaríamos elegendo um segundo Deus. Porque teríamos que dar poder a Satanás, que ele não tem nenhum, foi tudo para Deus. Não poderíamos aceitar Deus do inferno, porque isso é contrário aos ensinamentos da Bíblia. Só Deus tem poder. Consultem Isaías 45, versículos 6 e 7, meus amigos, por favor. E vocês concordarão comigo. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e produzo o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45, versículos 6 e 7. Palavras de Jeová através da mediunidade do profeta Isaías. Não é confiável doutrina que divida poderes. Ou Deus e o seu Cristo possuem todos os poderes, ou cede lugar para o Deus do inferno. O salmista não faz segredo desta realidade, e ele também afirma: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Salmo 61, versículo 11, palavras de Jeová. Jamais acreditei nesta história de conflito entre Deus e o maligno. Foi o Pai Celestial que fez o mundo e tudo que nele existe. E ele continua no leme deste mundo criado. O Criador estabeleceu leis e diretrizes inexoráveis dentro do seu universo. E tais estatutos, aos níveis de consciência, exaltam ou castigam. O Zé das Couves, usando o livre-arbítrio, bebe demais e desencarna de tanto beber. Deus jamais tentou arrancar-lhe o copo das mãos, porque ele tem livre-arbítrio. A natureza entronizada no substrato da consciência do Zé das Couves apressou sua morte pela constatação da sua fraqueza e miséria. Toda ação, meus amigos, desencadeia reações. E é você mesmo e não outro o árbitro do seu destino. E aquele que vai salvar você é você mesmo. Quem semeia, colhe. Você constrói os alicerces de sua casa escolhendo areia ou rocha. Se você não deseja ser atacado pelo touro bravo, evite roupas vermelhas nas imediações das pastagens. Indumentária aberrante os perturba.
Exatamente a correção de pequenos detalhes completarão nossa criação e a nossa segurança. Definir sinais de perigo é tarefa que nos pertence. E aqui ressaltamos também a defesa intransigente do meio ambiente. Vejam que no esquema da criação, a perpétua produção de sementes garante a continuidade dos frutos da terra. Dispondo da natureza bem tratada, não faltarão frutas para regalo dos filhos de Deus. A natureza, a mãe natureza, acompanhada de perto pela providência divina, providenciará frutas e o pão nosso de cada dia para cada uma das famílias. Nada nos faltará se vivermos dentro das leis de Deus. Até as aves dos céus serão alimentadas pelo Pai Celestial. Este universo gigantesco continuará sendo nosso celeiro e, como Jesus nos garante, também nossas moradas. E vale nos regozijarmos pelo fato de que nós somos filhos deste Pai maravilhoso, que é bem maior que o universo em todos os sentidos. Ninguém duvide de que todos os filhos de Deus terminarão suas jornadas nos braços amorosos do Pai. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, atrás desta câmera, meus amigos. Que as bênçãos divinas de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, tudo de bom aconteça na vida de vocês. Mas, acima de tudo, guardemos com todo carinho amor no coração. Porque o amor é o alicerce da vida. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.